Oi, gente, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre propósito de vida. Então, se você já se questionou, se você tem interesse em saber como descobrir o seu propósito de vida, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que ele vai ser muito inspirador. Você vai ter vários insights. Eu tenho certeza que você vai encontrar esse propósito de vida. E você ainda que não despertou para esse interesse, eu convido você também a ficar comigo para entender mais o que que é esse propósito de vida. E se você é novo aqui neste canal, muito prazer, eu sou a Lu, terapeuta espiritual, eu ajudo as pessoas a trilharem, né, esse caminho de despertar espiritual. E neste canal eu trago conteúdo que expande a consciência, que eleva a alma, que são elementos tão importantes nesta jornada. Eu venho trazendo aqui, né, um conteúdo que está relacionado ali com os ensinamentos dos Abraham. Para quem não conhece os Abraham, de acordo com a própria autodenominação, né, que eles colocam no livro Peça e Será Atendido, eles são um coletivo, né, um conjunto de consciência, que se manifesta hoje, atualmente, através da Esther Hicks, que é uma americana, e eles vêm trazendo aqui os ensinamentos sobre as leis universais, que aqui na Terra a gente conhece como lei da atração. Como cocriar, né, como manifestar aqui na parte material tudo que a gente deseja e como que isso se relaciona, né, com o propósito. Hoje nós vamos falar sobre isso. Quem já entrou ali no caminho do despertar espiritual, tenho certeza que já se questionou ali, né, qual o meu propósito de vida? Porque, na verdade, quando a gente entra neste caminho, né, que normalmente começa com questionamento sobre o que que eu estou fazendo aqui? A pessoa começa a entrar naquele âmbito de perceber que esses condicionamentos, né, impostos pela sociedade e que a gente nunca se questionou, por exemplo, ah, eh, nascer, estudar, trabalhar, tirar férias, comprar um imóvel, comprar um carro, viajar, se aposentar. Será que é só isso? Isso não faz muito sentido, né? Será que eu vim só fazer isso? E aí a pessoa começa a se questionar: "O que que eu vim fazer aqui?". E aí ela começa a perceber que existe um algo a mais que ela veio fazer aqui. E aí, fatalmente, nessa jornada de despertar, ela se depara com esse questionamento: qual é o meu propósito de vida? O que que eu vim fazer aqui? Para que que eu estou aqui? Porque a gente começa a perceber que existe algo mais do que apenas, né, estudar, trabalhar, passear, tirar férias, comprar um imóvel, comprar um veículo, enfim, existe algo a mais do que isso. E a gente vai se deparando com esses questionamentos e muitas pessoas acabam ali, até meio que se desesperando com isso. Mas calma, hoje os Abraham vão falar exatamente sobre isso. Então, eu peço apenas que vocês se abram para receber essas palavras, e sinta como se os Abraham estivessem falando diretamente com você, tá? Aqui nesse trecho desse workshop, existe um pequeno diálogo, né, entre um convidado ali que estava no workshop e que fez a pergunta, na verdade, sobre o propósito. Então, vocês vão perceber que existe um diálogo, um pequeno diálogo entre eles, ok? Vamos lá. E o convidado diz: Gostaria de saber como sentir mais. E o Abraham: Os pequenos passos, um de cada vez. E o convidado: Propósito, apenas o propósito da vida. E o Abraham: Bem, veja. Primeiro você precisa encontrar alívio, depois encontrar satisfação, e então o propósito de vida começa a aparecer. E o convidado: Ah, é apenas intenso.
E o Abraham, sim. E você não está fora de curso, está no caminho certo. O contraste colocou todos os tipos de propósito em seu vórtice. Você só precisa chegar um pouco mais perto disso e deixar que ele comece a brilhar um pouco mais. Vamos dar um exemplo. Então, há alguns meses, a Esther estava em Del Mar e ela estava meditando. Nós realmente estávamos falando sobre o valor de entrar no modo de recepção todos os dias. Ela meditou muito ao longo dos anos, mas não estava meditando todos os dias. Então, ela decidiu que iria tirar 15 ou 20 minutos para acalmar sua mente e se concentrar em algum som e permitir que sua vibração se elevasse. Ela estava fazendo isso regularmente todos os dias, há 2 ou 3 semanas. Então, o que ela começou a notar é que podia sentir seu desapego e sua vibração se elevando. E muitas vezes, quando estava saindo da meditação, antes do cronômetro tocar, algo ocorria a ela. Uma ideia realmente boa lhe ocorreu. Nada importante, apenas uma boa ideia. Então, uma manhã, a boa ideia foi aprender o sistema de som da casa que estava, né, na casa que ela já morava há 10 anos e que ela não entendia. Ela pensou: ah, isso parece divertido. Então, ela pegou os dispositivos que acompanhavam o sistema e era uma combinação entre o que estava acontecendo na tela da televisão e o que estava acontecendo com seu controle remoto. E ela começou a mexer com isso e começou a fazer sentido para ela, porque ela estava no modo de recepção. E o Jerry, que é o marido dela, já sabia como funcionava. Então, ela estava no modo de recepção, apertando botões e de repente tudo estava fazendo sentido para ela. Então, ela descobriu toda a variedade de música, e então descobriu que podia enviá-la para todas as áreas da propriedade, para a varanda, para aquele quarto, para aquele outro quarto, no andar de cima, embaixo, lá fora, no pátio, em todos os lugares. Ela podia ajustar o volume, ela tinha controle completo do seu destino musical. E ela estava se divertindo tanto. E então ela começou a explorar os gêneros musicais. E ela ouviu isso, ouviu aquilo, e então ela encontrou o rap. Rap. Quem diria? E então ela ouviu um pouco mais e gostou. Então ela ouviu mais, deixou por um bom tempo. E aí terminou. Ela seguiu com seu dia, fazendo outras coisas. No dia seguinte, ela se sentou para meditar novamente. E quando ela saiu da meditação, outra ideia realmente boa ocorreu a ela. É, acho que eu vou mover todos os móveis da casa. O que era ilógico quando se pensa sobre isso, porque cada móvel foi comprado especificamente para ficar no lugar perfeito. Mas de repente, tudo parecia que deveria estar em outro lugar. Um sentimento voraz e forte de querer mover os móveis. Aquele tapete ficaria melhor naquele quarto, e aquele tapete ficaria melhor ali, e aquilo ficaria melhor ali. Tudo parecia que precisava estar em outro lugar. Então, ela foi direto para o computador, procurou por transportadoras, encontrou 2 homens e um caminhão, os chamou, eles estavam disponíveis e vieram imediatamente. Então, ela disse basicamente: vou mover tudo para outro lugar. E eles olharam como para ela, como se dissesse: ok. E ela parecia tão feliz que eles não questionaram. E assim, rapazes fortes, homens, começaram a mover isso e aquilo. Eles estavam se divertindo muito. E em seguida, eles fizeram uma pausa e começaram a conversar. A Esther estava falando sobre o dia glorioso que estava tendo, e um deles disse: é tão bonito aqui, mas eu estou indo embora. E quando ela perguntou por quê? Para onde você vai? Ele respondeu: Alabama. Por quê? Eu sou um rapper, ele disse. Então Esther disse: sério? Espera um minuto. Ela foi para o seu quarto, apertou seus botões e de repente o rap estava tocando para todos ouvirem. Muito alto, maravilhoso, com coisas realmente boas tocando pelo sistema de som.
Então ela voltou e eles a olharam como se dissessem: Quem é você? Então eles perguntaram: Quem é você? O que você está fazendo? E a Esther disse: Ah, eu sou professora. O que você ensina? Perguntaram. E a Esther disse: Rap. Então eles tiveram uma deliciosa conversa sobre como que você deseja pode chegar até você, onde você está. E a Esther tinha livros, CDs e DVDs, e eles formaram instantaneamente uma amizade. E ele estava com tanta fome de ouvir o que ela sabia, muito interessante, não é? Que no dia anterior, o impulso de descobrir o sistema, quem saberia? Bem, o vórtice saberia? Não. Seu ser interior sabe. Em outras palavras, os componentes cooperativos para este jovem estavam sendo reunidos para ele. Tanto que a Esther foi inspirada a fazer duas coisas que eram completamente ilógicas para ela fazer antes que o dia acabasse. Basicamente, eles moveram tudo de volta para onde estava, porque nunca foi sobre isso. É sobre a jornada de se descobrir, você vê? E assim, quando você quer encontrar o propósito da sua vida, é contínuo. E hoje pode ser aprender o sistema que vai levar a isso, que vai levar aquilo, aprender o propósito da sua vida, ou descobrir o propósito da sua vida, ou se colocar no caminho do propósito da sua vida. Não se trata do destino para o qual o caminho levou. Trata-se da jornada. Trata-se da diversão do caminho. Foi útil? E o convidado, sim. E o Abraham, suficiente? E o convidado, sim. E o Abraham, muito bom. E aqui termina o trecho da tradução, gente. Essa tradução que fala aqui sobre propósitos. Eu vou fazer, sabe, pequenos apontamentos para quem está no caminho, contando um pouquinho da minha jornada nessa descoberta do propósito e que eu acabo me identificando muito com o que foi dito aqui, porque quando eu iniciei foi na época ali da pandemia, né, na época da quarentena mesmo, 2020, no início de 2020, em que eu estava nesse processo e eu queria muito também é, encontrar o meu propósito de vida. E aquilo virou algo muito forte no meu coração, de direcionar todas as minhas forças internas para isso. Então, eu realmente eu meditava todos os dias. E eu conversava muito com Deus, eu chamo de Deus, tá? Essa força maior enfim. E eu pedia muito, sabe, que me apontasse, que me esclarecesse, que me desse clareza sobre qual era esse propósito. O que que eu vim fazer aqui? Naquela época, chegou para mim um conteúdo totalmente, de uma maneira, digamos, inesperada, mas que seria irracional da minha parte ali eu consumir aquele conteúdo, porque eu tinha uma aversão muito grande quando se falava a palavra coach. Mas, de alguma maneira, eu fui atraída, né, por um conteúdo que era, enfim, né, uma jornada ali para você, basicamente, né, ser coach. Mas foi naquele conteúdo que eu consumi durante alguns dias, que bateu dentro de mim algo com uma clareza muito forte, e assim eu comecei a minha jornada de transição de carreira na época. Eu, para quem não sabe, né, eu trabalhei muitos anos como advogada, é, enfim. E aí eu comecei essa carreira, né, no desenvolvimento pessoal de pessoas, mas muito
sempre muito forte, tendo muito forte dentro de mim, sabe? A espiritualidade. Então, meu trabalho sempre esteve atrelado ali a questões da espiritualidade, desse despertar da espiritualidade nas pessoas. E eu entendo que esse caminho, ele não se findou, porque a partir daquilo muitas coisas foram acontecendo até eu chegar aqui onde eu estou, e eu sei que onde eu estou hoje não é o fim, como Abraham diz, né? Não existe ali só o fim, não existe uma linha de chegada, o caminho, é a jornada, e você precisa se divertir durante essa jornada. Não é porque ela vai ser apenas cheia de flores, sim, os obstáculos vão aparecer. Que bom que eles vão aparecer, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se fortalece. Os obstáculos, eles vêm exatamente para isso, e eles fazem parte desta jornada que é a vida. Uma coisa que me ajuda muito, uma crença que eu tenho, é o seguinte: o dia que a gente voltar lá para falar com o Criador, cara a cara, né? Na minha cabeça é assim, então ele vai falar assim, aí, Lu, o que que aconteceu lá? Me fala, como é que foi essa jornada? E aí eu vou ter um monte de coisa para contar. Eu chorei, eu sorri, eu me lasquei, mas eu levantei. E ele vai falar, que bom, porque foi isso que eu queria que você fizesse. Tava tudo lá. Tudo que tá lá na Terra, fui eu que fiz. Para que você pudesse experienciar, porque é só na Terra que você pode experienciar tudo isso. Aqui onde você está, você não consegue, mas lá você consegue. E que bom que você pôde aprender e apreciar tudo isso. E crescer. Muitas vezes o medo, porque eu sei que acontece isso, porque durante muitos anos da minha vida, era ele que me conduzia, me impediam de errar, de viver, de aprender. Quando a gente entende esse processo, na verdade, quando a gente sente esse processo, aí sim as coisas, na verdade, a gente começa a enxergar, porque tudo vem até nós. Tudo vem até nós. A fé remove montanhas? Sim. Aqui, nesse trecho, né, que foi feita a tradução, a gente percebe como a fé remove montanhas. A fé do rapaz, da transportadora, fez com que a Esther tivesse um insight de vou aprender sobre o sistema de som da minha casa, e fez com que ela se interessasse pelo rap, fez com que ela quisesse mover os móveis de lugar. Então, não se desesperem em ter uma resposta definitiva, porque a resposta definitiva ela é muito limitadora. Mas se abram para receber. Lancem para o universo aquilo que vocês querem, mas o mais importante, estejam no modo receptivo. O que é estar no modo receptivo? É receber tudo, tudo que o universo tem para te oferecer, sem julgar, sem criticar, apenas receber. Se isso fez sentido para você, conta aqui para mim nos comentários. E se não fez sentido também, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa crescer junto, fazendo uma troca dinâmica, para que eu possa aprender com você também. Porque quando nós discordamos, nós criamos algo diferente. É isso que eu acredito, ok? E aí, se você gostou também, deixa o seu like. Se você não é inscrito nesse canal aí, inscreva-se, né? Compartilha também com seus amigos. Enfim, vamos fazer essa comunidade crescer. Eu gostaria muito que todos tivessem acesso a esse tipo de informação e que, de fato, conseguissem aplicar na vida
porque é um conteúdo que tem transformado a minha vida e eu sei que pode transformar a vida de muitas pessoas, assim como já transformou, né, através da Esther, passando diretamente para as pessoas, a vida de milhares de pessoas. E aqui eu só trago, assim, uma mísera contribuição, mas de coração, para que quem conseguir receber possa transformar a sua vida. Grande beijo para vocês, até o próximo vídeo.